Olá, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Aqui é a Denise do Lar Espírita Alto de Souza e da Casa de Caridade Vovô Chico. Hoje esse nosso vídeo tem o objetivo de nós estarmos passando as informações, ensinando você a implantar o Evangelho no Lar, o culto do Evangelho no Lar. Nós já tínhamos um vídeo mais antigo aqui, mas já estava meio velhinho, então nós resolvemos fazer um vídeo novo com as instruções de como você implantar o Evangelho no Lar, principalmente para você que vai lá na nossa casa para fazer o tratamento espiritual, que às vezes começa a participar, estudar a doutrina espírita e não sabe como implantar o Evangelho no Lar, como trazer essa ferramenta, de sintonia com a espiritualidade, de aprendizados e ensinamentos de Jesus. Então nós vamos estar passando alguns slides aqui para ficar mais fácil para visualizar, para que vocês consigam fazer o Evangelho da forma como é tradicional, Você vai pegar o Evangelho de papel e vai reunir a família, sentar assim em volta de uma mesa ou num sofá, com todos reunidos, para que possa ler um trechinho do Evangelho e ir compreendendo pouco a pouco o maior manual de conduta moral já trazida para esse planeta, que são os ensinamentos de Jesus. É a receita de felicidade que nós queremos. Dizem que felicidade não tem receita. Tem sim, está dentro do Evangelho. É só a gente seguir todos aqueles ingredientes direitinho, sem querer mudar nada, de acordo com o nosso egoísmo, de acordo com os nossos achismos. Se a gente seguir direitinho os ensinamentos do mestre desse planeta, realmente nós iremos encontrar a felicidade, tá certo? Então nós vamos começar a apresentação dos slides aqui, para que facilite para você implantar o Evangelho junto com a família. Se você mora sozinho, fala, eu moro sozinho, bom, primeiro lembrando que sozinho nós nunca estamos. Sempre nós teremos a companhia do nosso mentor espiritual, daquele anjo de guarda, que nos acompanha a vida toda, daquele ser, que assumiu o compromisso de estar nos orientando. Então a gente pode estar no deserto do Saara, fisicamente, mas espiritualmente nunca estaremos sozinhos. Para você, então, que faz sozinho, você pode estar também fazendo com o Evangelho de papel, fazendo a leitura e conhecendo o Evangelho pouco a pouco, ou você também pode, de início, se você tiver dificuldade, seja você sozinho ou com a família, assistir os vídeos que nós colocamos aqui. Nós temos os vídeos que estamos colocando pouco a pouco sobre o Evangelho. Então, às vezes, fica mais fácil você assistir os vídeos, mas o importante é que faça sintonia com a espiritualidade, tá? Que não haja barulho, que os celulares estejam desligados, que todo mundo se reúna, ou que você for fazer sozinho, que tire aquele momento realmente para poder fazer a reflexão sobre a mensagem do Evangelho. Porque é essa reflexão que faz com que a gente vá fazendo as nossas mudanças pouco a pouco. A gente vai compreendendo, nós vamos assimilando o conhecimento, vamos aprendendo, vamos fazendo as nossas reflexões e depois nós vamos mudando o nosso comportamento, a nossa conduta, tá certo? Então nós vamos passando os slides para ficar mais fácil aqui, para compreensão, tá certo? E que seja bem-vindo para nós esse Evangelho no Lar, que vai trazer muitos benefícios para todas as famílias. É importante que a gente sempre esteja em sintonia com a espiritualidade superior, tá certo? Vamos aos nossos slides, então? Então vamos lá para a nossa apresentação dos nossos slides. A primeira aqui a gente tem uma observação: por que fazer o Evangelho no Lar? Criar em todos os lares o hábito de se reunir em família, para despertar e acentuar o sentimento de fraternidade. Hoje em dia, quase as famílias praticamente não se reúnem. Nós não sabemos onde estão os nossos filhos, cada um se tranca num quarto. Então, nós precisamos refazer, trazer para junto de nós, novamente, a família. Então, nós vamos nos reunir e vamos exercitar essa fraternidade, esse convívio em grupo, não é? Harmonizar o lar por pensamentos e sentimentos elevados e favorecer a influência dos bons espíritos. Nesse momento que a gente vai se reunir com a família, ou que nós vamos ficar sozinhos naquele momento, desligando do mundo material, nós iremos fazer sintonia com a espiritualidade. Nós iremos, através das lições de Jesus, modificar o nosso pensamento, trabalhar os nossos sentimentos. É aquele momento que nós precisamos tirar para nós, seja de forma individual, sozinho fazendo o Evangelho, ou com a família. Porque a gente tem 24 horas por dia e a gente não consegue tirar 30 minutos por semana para fazer essa sintonia, para receber os ensinamentos do Mestre Jesus, para encontrar o verdadeiro caminho da felicidade.
Então nós precisamos fazer essa reflexão, nós temos que ter esse momento para nós e para a nossa família, para nós elevarmos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, para a gente se equilibrar, encontrar um pouco de paz, justamente para poder enfrentar as dificuldades do mundo lá fora. Então, continuando aqui, os participantes do Evangelho, compreenderão a necessidade da vivência harmoniosa e pouco a pouco buscarão superar barreiras, desentendimentos, desajustes que possam existir entre pai e filhos, cônjuges e irmãos. Ao se fazer fielmente o culto do Evangelho no lar, atrai-se para o convívio doméstico espíritos superiores que orientam intuitivamente, amparam e protegem a todos. Então, nós precisamos saber que nós nos reunindo em família, em grupo, nós vamos comentar sobre os ensinamentos de Jesus, de como deve ser a nossa conduta, para que a gente tenha mais paz, mais harmonia, mais tolerância. Então, pouco a pouco, toda semana, a gente se reunindo para fazer o Evangelho, os membros da família ali, vocês vão perceber isso, vão compreendendo melhor o quanto que é importante a gente ter mais paciência, a gente ter mais tolerância, o quanto que quando a gente briga, a gente tenta pagar na mesma moeda, a gente se aborrece, a gente traz mais problemas, mais desarmonia. Então, o objetivo do Evangelho é fazer também com que esses desentendimentos, esses desajustes tendam a desaparecer. E vocês vão perceber que depois que implantar o Evangelho no lar, que a cada 30 minutos durante um dia da semana, a harmonia vai retornando, porque nós somos obrigados a refletir sobre os erros que nós cometemos no dia a dia. O Evangelho de Jesus é para colocar a gente, num caminho mais tranquilo, para que a gente faça a reflexão de como estão sendo as nossas atitudes, por que eu brigo, por que eu tenho desarmonia. E na grande maioria das vezes são por pequenas coisas que a gente poderia relevar, que a gente poderia deixar passar. Então, toda vez que a gente implanta o Evangelho no lar, a situação da nossa casa começa a melhorar muito, porque primeiro a gente já começa a fazer sintonia com os espíritos superiores. Eles já começam a visitar a nossa casa com mais intensidade, porque é como se a gente abrisse as portas para que eles entrassem, porque muitas vezes durante os dias que a gente briga, que a família se desentende, a gente abre as portas para quem? Para os espíritos inferiores. Quando a gente vive muito na vida da matéria, quando nós ficamos muito preocupados somente com o dia a dia, do ganha-pão, da correria, só a vida material, nós atraímos entidades materializadas também, entidades inferiores que ficam nos perturbando, que influenciam filhos, influenciam marido, influenciam esposa, influenciam pai, e é por isso que às vezes tem muita briga. Então, quando nós começamos a implantar o Evangelho no lar, nós começamos a fazer sintonia com outros espíritos, que são os espíritos superiores, aqueles espíritos que têm bons sentimentos, que querem ver o que é harmonia na nossa casa e não a desarmonia. Então vocês vão perceber que como vai melhorar o ambiente da casa de vocês a partir do momento que vocês implantarem seriamente o Evangelho no lar toda semana. Então, continuando aqui, o porquê, os benefícios que o Evangelho traz, As vibrações benéficas emitidas no ambiente higienizam a parte astral da casa, tratam os espíritos atormentados que estejam no ambiente, afastam os espíritos maus e perversos e ainda espargem as vibrações de amor e fraternidade por toda a vizinhança. Olha só o benefício que traz o Evangelho, não só para nós, inclusive para todos os vizinhos, para todo o bairro, e eles nem precisam ficar sabendo disso. É um exercício de caridade conosco e com os nossos irmãos que circundam a nossa casa. Tanto que vocês podem ver nesse desenho, esse desenho que está aqui, ele vai ilustrar muito bem como que acontece a atividade do Evangelho. Quando nós fazemos a sintonia com a espiritualidade, com os nossos mentores, eles vêm até nós para auxiliar os espíritos que estão à nossa volta. O tempo todo nós temos espíritos à nossa volta e geralmente a maioria dos espíritos que ficam à nossa volta são espíritos doentes. São espíritos que não estão em harmonia, são espíritos que têm a mesma afinidade, a mesma forma de pensar da gente, que muitas vezes nós temos desequilíbrios, a gente vive apressado, a gente vive irritado, então a gente atrai esse tipo de entidade, fora os inimigos do passado, que a gente atrai, que são assim, perseguidores mais severos, mais ferrenhos. Então, se vocês verem a ilustração aqui, vocês vão ver que as entidades de branco seriam os espíritos, Então, eles vão atender o irmão que está sofrendo ali sentadinho, sofredor dentro da casa. Os espíritos fluidificam a água para a gente beber, colocando o remédio nela, porque vai ajudar
nosso corpo físico e espiritual. Os mentores aplicam passe, tem guarda por lá de fora para não deixar os espíritos inferiores entrar. E aqueles espíritos mais perversos, aqueles que são mais rebeldes, né, que a gente chama os espíritos que não gostam da luz, eles saem da nossa casa, porque eles não aguentam o ambiente iluminado, o ambiente de amor, o ambiente de paz, então eles se afastam, como mostra aqui. Então tudo isso acontece sem que a gente veja, né, a não ser que tenha algum vidente dentro da casa, mas como a maioria não vê, então acontece no plano astral, no plano invisível, toda uma assessoria espiritual dentro da nossa casa. É como se a cada semana nós fizéssemos uma faxina espiritual. Do mesmo modo que nós precisamos fazer a faxina física da nossa casa toda semana, é como se a gente precisasse fazer também a faxina espiritual da nossa casa uma vez por semana, né? Fazendo essa reunião, né, de aprendizado do ensinamento de Jesus, atraindo bons espíritos e fazendo com que os espíritos perturbadores, né, eles sejam tratados, amparados, e que os espíritos ainda mais trevosos, né, ainda mais rebeldes, que eles se afastem da nossa casa. Eles não têm sintonia para entrar, né, porque a sintonia deles de escuridão, né, de pensamentos escuros, de sentimentos escuros, não se harmonizam com o sentimento de luz e de paz que vai estar dentro da sua casa, ok? Então tá, então como que a gente vai fazer? Então escolha um dia e um horário da sua preferência que você consiga reunir o máximo de integrantes da família, tá? Então você escolhe um dia da semana e o mesmo horário. Escolhe um dia que você acha que todo mundo esteja, né? Pelo menos a grande maioria, se a sua família for grande, não dá para reunir todo mundo, mas que a maioria esteja ali, tá bom? O dia e o horário ele deverá ser sempre o mesmo, pois você estará fazendo um compromisso com os mentores que protegem a sua casa, pois eles deixarão outros compromissos que possuem no plano espiritual para estarem com vocês no dia determinado. Não pense que os espíritos, tá, nossos mentores, eles ficam à toa, de braço cruzado, esperando a gente chamar, não. Tá? A agenda deles é muito lotada. Quando a gente desencarna, né, e já está socorrido e já se engajou em algum trabalho, os espíritos trabalham 24 horas por dia, eles têm muitas tarefas. Então nós precisamos fazer um compromisso para que eles também coloquem na agenda deles que tal dia e tal horário a família irá se reunir. Então eles vão para lá para poder fazer todo esse tratamento na família e na vizinhança. Então é necessário fazer esse compromisso com eles. O mesmo dia e o mesmo horário da semana sempre, ok? Então vamos iniciar o evangelho. Você prepara a mesa, coloca um jarro com água ou vários copos na mesa com água, assim, no número de participantes do evangelho, essa água vai ser fluidificada, tá bom? Senta-se à mesa, sem alarde, sem barulho, sabe? Sem bagunça e todo mundo arrastando cadeira, aquela barulheira, não. Tá? Todo mundo vamos sentar ali com respeito, guardando o respeito necessário ao momento de sintonia com os mentores de luz, em nome de Jesus, eles estarão ali, certo? Manter todos os celulares, TVs, eletrônicos desligados para que não haja perturbação no momento da leitura, no momento da prece, tá certo? O momento é de reflexão com a família. Nós precisamos adquirir o hábito de fazer a coisa diferente. Aquele monte de barulho, de mimimi no nosso dia a dia, nós precisamos, nesse momento, uma vez por semana apenas, durante 30 minutinhos, desligar do mundo material, que a gente fala do mundo profano, para a gente fazer sintonia com o mundo espiritual. Isso é muito importante para nós. Mantenha o equilíbrio da alma, o equilíbrio da mente, o equilíbrio da família. Ok? Então, estou continuando aqui. Não suspender o culto em razão de visitas inesperadas, que sempre pode acontecer, né? Você vai fazer o culto, programou para aquele dia, chega gente sem avisar, que hoje em dia, inclusive, é falta de educação, né? Com tanto celular aí, a gente não pode chegar na casa das pessoas sem avisar. Mas acontece, chega assim. Então, esclarece o assunto para essa visita com delicadeza, convida para participar, se assim o desejarem. Mas é um compromisso da sua casa, lembrando que a visita é ele, tá? Então, ele foi para sua casa sem avisar. Então, você vai explicar que aquilo faz parte da rotina da sua casa e convida para participar. Ah, mas eu não quero, eu sou de outra religião. Então, faça favor, espera lá na sala, espere em algum lugar lá fora. Não tenha vergonha, não. E faça o evangelho. É um compromisso seu com a espiritualidade. Inclusive, é uma forma de você educar essa visita.
porque às vezes essa visita é até um tanto assim, mal educada, uma visita que está com algum problema, que não tem religião ou tem a dela e às vezes tem algum certo preconceito. Então você precisa mostrar que na sua casa tem disciplina, que você tem respeito pela espiritualidade, respeito por Jesus, que Jesus é prioridade na sua vida. Então também é uma forma de educar a visita, sabe? Com respeito, com carinho, com delicadeza, mas nós precisamos cumprir o nosso compromisso, porque é na nossa casa e é o nosso compromisso. Então a visita, se não quiser participar, ela espera, tá? Ou então volta outro dia, não é verdade? Agora tem a nossa parte também, não marcar compromisso no dia e horário que já foi marcado para o culto. É uma outra coisa, tá? Que nós não podemos deixar acontecer. No dia do culto, vamos sair para pizza, vamos no aniversário de fulano, tá? Vamos jantar em algum lugar, vamos assistir o cinema que vai inaugurar. Não é assim, tá? É um compromisso sério. Evite marcar compromisso no dia do evangelho, porque você coloca toda a perder a preparação da espiritualidade. Então, assim, é óbvio que se acontecer alguma coisa de força maior, né, que às vezes acontece, alguma doença, alguma coisa que precisou sair de emergência, é uma outra questão. O que a gente precisa tomar cuidado é porque a gente não vire hábito e fique inventando desculpa. Todo dia que é o do evangelho, acontece algum imprevisto, acontece alguma coisa que você prefere ir fazer lá fora do que fazer o evangelho. Isso já demonstra o quê? Falta de compromisso, de responsabilidade. E os mentores espirituais começam a observar. Eles vêm, e muitas vezes a gente começa a ter a influência de espíritos inferiores, que é marido, é amigo, que começa a chamar justamente no dia do evangelho para passear, né? Tem gente que nunca apareceu familiar, que nunca chamou para nada, começa a chamar no dia do evangelho, começa a ter muita perturbação, que é o quê? Justamente para você não fazer, que é para você não entrar na sintonia dos espíritos superiores. Então a gente tem que ter o quê? Disciplina. Se eu fiz aquele horário, eu só vou perder aquele horário se acontecer algo de força maior. E aí continua aqui, no caso de perder o dia da reunião por algum motivo sério de força maior, em determinada semana, deve-se continuar na próxima. Na próxima você faz. Porém, isso não pode se tornar rotina. Tá? A semana sim, semana não. E aí faz 3 evangelhos no mês, um mês não dá. E aí se começar muito empecilho, não dá para fazer naquele dia, então vocês vão mudar o dia, mas não pode também ficar mudando o dia todo mês. Tá? Porque também demonstra que falta de disciplina e falta de compromisso com a espiritualidade, aquilo que a gente já falou. Os mentores que vão vir fazer a limpeza na nossa casa, que vão vir, né, fazer toda a proteção, todo o trabalho ali espiritual na casa, eles têm compromissos também. Então nós precisamos ser responsáveis e não infantis, né? Se a gente quer a proteção do plano espiritual, nós também temos que fazer a nossa parte. Então não podemos estar brincando e ficar trocando de dia toda semana, ok? Então continuando aqui. Colocou a água na mesa, chamou o pessoal, todo mundo em silêncio, desligou todos os celulares, né? Desligou TV e tudo mais. Fazer uma prece de abertura, que pode ser espontânea ou decorada, desde que toque o coração e a mente, porque importante é o sentimento de fé e de confiança na proteção divina. Então a gente precisa fazer essa conexão, a gente precisa aprender a fazer prece, que prece é sentimento, é desejo que vem de dentro. Nós não gostamos muito, né, de fazer prece decorada. A decorada ela é perigosa por quê? Porque não toca a mente nem o coração. É como se você estivesse lá, Pai Nosso, no céu, santificado seja o vosso nome. Será que você está prestando atenção no que você está falando? O Pai Nosso é uma das orações maravilhosas do planeta, né? Que inclusive foi o próprio Cristo que ensinou. Mas muitas vezes nós sabemos ela decorada e quando a gente fala não tem sentimento. Então muitas vezes é preferível você falar uma única frase, sabe? Bem simples. Senhor, abençoa a nossa reunião para que tudo possa transcorrer em clima de paz e de harmonia. Isso já é uma prece. Melhor do que de repente você fazer alguma coisa decorada. Mas se você souber alguma decorada, mas que realmente você consiga compreender, que sinta no coração e que faça sintonia com a espiritualidade, tá bom também, tá? Então fez a prece, pega um livro de mensagem, tenha um livro de mensagens antes de iniciar o evangelho, para que possa harmonizar o ambiente, tá? Então ler uma mensagem inicial de um livro. E a gente sugere, né, o Fonte Viva, porque eu particularmente amo o livro Fonte Viva, é o livro da minha vida, e o Palavras da Vida Eterna,
Existem outros livros de mensagem também que vocês quiserem, de mensagens edificantes, mensagens espíritas. A gente indica esses dois, porque a gente tem lá na casa para vender, mas eles têm também na internet para vocês baixarem gratuitos, em PDF, e são os livros que eu acho que me toca mais o coração, né? Tem mensagens muito do dia a dia, sabe? Mensagens muito fáceis de interpretar para todas as problemáticas da nossa vida. Inclusive eu uso no dia a dia, né? Para qualquer dificuldade que eu tenho, eu pego o livro, faço uma prece e abro, e ali vem a resposta para como eu devo agir naquela situação. Então o livro Fonte Viva ou Palavras da Vida Eterna, psicografada pelo Chico, pelo Espírito de Emmanuel, é uma sugestão. Então colocou a mesa, colocou a água, chamou o pessoal, todo mundo ali, faz a prece, abre o livro de mensagem. Esse livro de mensagem não é necessário fazer comentários, tá bom? Porque ele é só para harmonizar o ambiente antes de ler o Evangelho. O Evangelho, sim, a gente vai fazer comentários, tá bom? Então, terminou de ler a mensagem, fecha o livro e aí abre o Evangelho. Para quem está implantando o Evangelho de início, né, que nunca fez o Evangelho, a gente sugere que comece o Evangelho desde o início, lá do capítulo 1, para conhecer toda a trajetória dos ensinamentos de Jesus, conhecer toda a vida de Jesus, conhecer todos os luminares que vieram para cá, começando desde Moisés, né, desde Jesus, de Kardec, como que foi, né, essa transmissão das várias mensagens que cada um trouxe. Então, começa lá no capítulo 1, pedacinho por semana, tá? Faz uma leitura breve do Evangelho segundo o Espiritismo e comente com palavras próprias o trecho lido. Você lê um pedacinho e aí depois você comenta o que você entendeu daquilo. Tá? Pode pedir para o pessoal também ali comentar, para o pessoal que está participando da reunião, tá? Então aqui, ó, que eu acabei de falar, sugerimos para quem está implantando pela primeira vez, iniciar a leitura do Evangelho do primeiro capítulo em sequência. Vencer a timidez que com o tempo irá desaparecendo, porque esse é um problema de todo mundo, né? Muitas vezes a gente vai fazer a primeira vez com a família, mesmo que sendo com a família, a gente engasga. A gente não sabe, não consegue ler direito, não consegue interpretar, mas isso é normal. Aos pouquinhos vai desaparecendo. O importante é que a gente tome essa atitude que vai insistindo, tá? Faz certinho, abre um pedacinho do Evangelho ali no capítulo 1, lê um pedacinho, explica para todo mundo o que você entendeu, pergunta para os outros que estão ali também o que eles entenderam, e aos pouquinhos todo mundo vai, sabe, a mente vai abrindo, vai expandindo a consciência, tá? E as coisas vão ficando cada vez mais simples e mais fáceis de interpretar, tá certo? Os demais integrantes também poderão fazer comentários sobre o trecho lido, trazendo para as dificuldades da vida cotidiana a mensagem do Evangelho em nossa mudança de conduta, porque o Evangelho é para isso, para a gente fazer comparações do que está acontecendo na minha vida, o que aconteceu no meu trabalho, o que aconteceu na minha escola, e aí a gente lê o Evangelho de Jesus e ali tem uma orientação de como a gente deve agir no dia a dia. Então a gente pode fazer essas comparações, ok? Após feitos os comentários, encerra-se, né? Encerrar com uma prece final, pedindo a paz, a harmonia, a saúde, a felicidade dos membros da reunião. Rogar pelos doentes, desamparados, infelizes da terra. Então a gente faz a prece por nós, a gente faz a prece pelos irmãos que vivem nesse planeta. E por último, vocês podem pedir também pelos familiares desencarnados, sem ter medo, porque existem pessoas que têm medo de fazer prece pelos desencarnados em casa. Na reunião do Evangelho, não precisa ter medo, porque tem todo o amparo da espiritualidade. E os desencarnados, eles precisam de prece, não de choro e de desespero. Eles precisam de prece para refrigerar muitas vezes as dificuldades, a saudade, as dores deles, tá? A lembrança da prece alegra e pacifica os que partiram. Então nós não precisamos ter medo. O que dificulta é o apego, o desespero, a não aceitação que eles foram. Que eles partiram. Partiram não, né? Eles só mudaram de cidade, mudaram de plano. Então, nós precisamos fazer essa prece para que a gente leve harmonia, paz para eles, para que eles se adaptem ao local para onde eles foram. Então, a prece é importante, fazer ela em paz, desejando o bem, desejando, inclusive, a adaptação do ente querido no plano espiritual, tá bom? Pedir para os mentores espirituais fluidificarem a água, colocando nela o remédio necessário a todos os participantes. Então, na sua prece,
que pode ser simples, né? Você pede a felicidade, a saúde, a proteção para os membros da reunião, pede para os habitantes do planeta Terra, pede para os familiares e irmãos desencarnados e pede para que seja colocada um remédio na água ali, que é o momento da fluidificação da água, tá? Encerra, né, a reunião e vai servir a água para todo mundo. Fez a prece final, que essa é a prece final, a reunião está encerrada. Mas a gente tem algumas observações aqui, tá? Que não é aconselhável manifestação mediúnica durante o Evangelho no Lar. Se alguém for médium, tiver mediunidade, não pode incorporar em reunião do Evangelho do Lar. A nossa casa não é local para incorporação, tá? Ela não tem a estrutura para receber mensagem. Ah, mas é mentor que trouxe, não sei o quê. Não, tá? Mediunidade é para ser colocada em prática em casas espíritas, em reuniões mediúnicas, tá certo? Então você não pode receber nem mentor, nem sofredor, nem nada. O Evangelho no Lar não é para reunião mediúnica, tá certo? E isso é muito importante e precisa estudar o porquê que não pode ser no Evangelho no Lar. Vai estudar no curso lá na Casa Espírita, tá bom? Aí terminou, fez a prece, servir após a prece a água fluidificada para todos. As crianças também podem participar e, se fizerem alguma pergunta, tente explicar na linguagem infantil que elas compreendam. Então, se elas perguntarem alguma coisa, você, né, diminui ali, muitas vezes, a dificuldade da explicação e transmite para elas, né, como que elas devem se comportar, como que elas devem agir na linguagem infantil delas, tá bom? O tempo do Evangelho será o necessário para a família, que pode ser em torno de 20 a 30 minutos. Não adianta se estender muito nos debates, porque tem hora que a gente percebe que os assuntos começam a ficar repetitivos, né? Então, em torno de 20 a 30 minutos é o suficiente. A gente lê a prece, lê a mensagem de início, depois lê um pedacinho do Evangelho. O Evangelho a gente comenta um com o outro e faz a prece final, fluidifica a água e a reunião está encerrada. A gente não precisa entrar em debate, se estender demais e ficar 1 hora, 1 hora e meia comentando, porque muitas vezes não leva a nada, tá certo? Se preferir, você pode colocar uma música de fundo. Uma música tranquila, tá bom? Harmônica, instrumental, em volume baixo. Então, se você gosta de uma música de meditação, de uma música harmônica que traga, sabe, um ambiente de paz, de tranquilo, você pode colocar também, tá? Você pode acender um incenso, tá? Se você gosta de acender vela, você pode acender uma vela, mesmo porque a nossa casa é fusão da Umbanda com o kardecismo, né? Então, a gente tem várias ferramentas para ajudar a nossa conexão com a espiritualidade, tá certo? O que não pode é colocar uma música agitada e alta que atrapalhe a concentração, tá certo? Então, essa é a explicação básica do Evangelho. Ele é muito simples, muito fácil de fazer. O importante é que a gente esteja disposto a fazer essa reunião familiar, que a gente realmente resolva tomar essa atitude de fazer algo diferente que vem sendo esquecido há milênios. E é por isso que nós estamos nessa vida frenética, nessa vida de sofrimento, nessa vida de depressão, nessa vida muitas vezes sem rumo, nessa vida de falta de harmonia entre os familiares. Porque nós estamos esquecendo do ensinamento do mestre maior do planeta, que é Jesus. Então, o Evangelho no Lar, ele já é o primeiro passo para a harmonização, para nós novamente, sabe, recobrarmos essa sintonia com a espiritualidade superior, com o mestre Jesus e encontrarmos o caminho da felicidade. Começa por aí. O Evangelho no Lar é extremamente importante para manter o equilíbrio da nossa família, o equilíbrio da nossa mente, dos nossos sentimentos. E o restante todo vem por consequência. Você participar da Casa Espírita, levar as crianças para a evangelização, você começar a estudar, a ler, a seguir as orientações, expandir a sua consciência, mudar a sua forma de enxergar o mundo, se preparar para o retorno para o plano espiritual, que esse é o nosso verdadeiro destino. Né? Se a gente vai ter casa amanhã, nós não sabemos. Se vamos ter emprego, nós não sabemos. Se vamos ter saúde, nós não sabemos. Mas que nós vamos desencarnar, nós sabemos. E nós precisamos estar preparados para fazer essa viagem. Nós precisamos passar essa vida fazendo algo de útil, algo melhor, nos tornando pessoas melhores para fazer o mundo melhor que nós tanto queremos. Tá certo? Então era essa a nossa instrução. Que Jesus nos abençoe, que Oxalá nos guie, e qualquer dúvida vocês podem perguntar para nós lá na nossa Casa Espírita, ok? Um beijo para todos vocês, até o nosso próximo vídeo.